Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Criador esteja com todos vocês. Mais uma vez, eu, aqui, César, do canal Reflexões do Reino. E hoje, meus queridos, nós daremos continuidade à série Os 12 Discípulos. Bem, meus amados, chegamos ao capítulo final da série, capítulo de número 12. E nele nós falaremos sobre Judas Iscariotes, a tragédia da oportunidade perdida. Bem, meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre um dos personagens mais controversos e trágicos de toda a Bíblia. Ele, Judas Iscariotes, um homem que andou com Jesus, um dos 12 escolhidos. Ele testemunhou milagres, ouviu as palavras do Mestre, sentou-se à mesa com ele, mas terminou a sua história como traidor. Mas que tristeza, que tragédia! Porém, meus amados, a história de Judas é mais do que uma traição. É um espelho, um alerta, é uma lição poderosa sobre o coração humano, sobre o engano do pecado e sobre o que pode acontecer quando nós resistimos à graça de Deus. Judas não era um estranho, ele também não era um fariseu distante. Ele estava dentro do grupo. Ele viu Lázaro sair do túmulo, ele viu o cego enxergar, paralítico andar, o pão se multiplicar. Ele ouviu o sermão da montanha diretamente de Jesus. Mas, irmãos, compreendam que ter acesso a Jesus não significa ter o coração rendido a Ele. Você pode estar na igreja, cantar hinos e até servir, e ainda assim manter áreas do seu coração fechadas para Deus. Judas teve todas as oportunidades, mas ele nunca se rendeu de verdade. O Evangelho de João, capítulo 12, nos revela um detalhe sombrio. Judas cuidava da bolsa de dinheiro e roubava dela. Percebam, meus irmãos, que a traição não começou
com as 30 moedas de prata. Não. Na verdade, ela começou quando ele, Judas, passou a amar mais o dinheiro do que a verdade. Foi um pequeno desvio escondido, mas foi ali que o coração dele começou a se desviar. O pecado raramente começa com um grande escândalo. Ele começa em silêncio, no pensamento não confessado, na mágoa não resolvida, no desejo não entregue. Quantos de nós estamos alimentando pequenas traições no coração? Reflita nisso, irmão. Jesus sempre ofereceu graça a Judas. Mesmo sabendo o que Judas faria, Jesus lavou os seus pés. Imaginem isso, meus amados. O Filho de Deus ajoelhado diante daquele que iria traí-lo, com uma toalha nas mãos e amor no olhar. No jardim, quando Judas chegou com os soldados, Jesus ainda o chamou de amigo. Isso parte o coração. Jesus nunca deixou de amar Judas. Foi Judas que recusou esse amor. Judas preferiu o remorso em vez de reconciliação. Ele escolheu a culpa e não a graça. Ele poderia ter se arrependido, assim como Pedro, mas não quis. E aqui está o ponto crucial nessa tragédia. Não foi a traição que condenou Judas, mas sim a recusa ao perdão. E você, meu irmão, já errou? Já negou Jesus em atitudes, palavras ou escolhas? Então, você não está sozinho. Judas errou. Pedro também errou. Mas há uma enorme diferença entre eles. Pedro chorou, mas Pedro voltou e buscou perdão. E dessa maneira ele foi restaurado, enquanto que Judas desistiu. Não porque Deus o rejeitou, mas porque ele rejeitou a misericórdia de Deus. Meu querido irmão, hoje Deus está te chamando pelo nome. Ele ainda quer lavar os seus pés. Ele ainda está te chamando de amigo. Ele ainda está te oferecendo a graça. A sua história não precisa terminar assim
como a de Judas. A história de Judas é um lamento, mas também é um aviso, é uma porta que nos mostra o que acontece quando o coração se endurece, quando o pecado é alimentado e quando a graça é rejeitada. Mas enquanto há vida, há esperança. Não importa o quanto você caiu. A diferença entre Pedro e Judas foi somente uma decisão: aceitar o perdão. Escolha Jesus. Arrependa-se e volte para Ele. E assim Ele fará novas todas as coisas. Bem, meus queridos irmãos, eu me despeço por aqui. Que todos vocês tenham um dia abençoado pelo nosso Criador. Amados, estamos finalizando essa série e que este capítulo de hoje, que toda essa série venha a edificar o seu dia, a sua vida e o seu coração. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Reflexões do Reino. Ativem as notificações, deixem o seu like, comentem, mas acima de tudo, compartilhem. Compartilhem o amor incondicional do nosso Senhor Jesus. Nós, como cristãos, não podemos ficar parados diante de um mundo que caminha para o abismo do sofrimento eterno. Precisamos fazer com que os nossos irmãos voltem a enxergar a Deus, voltem a sentir, a enxergar este amor maravilhoso de Jesus. Nós precisamos, necessitamos compartilhar a palavra, o Evangelho, este amor incondicional. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, meus queridos. Eu vi o cego enxergar, eu vi o mudo falar, vi mortos voltarem à vida. Andei com o Filho de Deus, ouvi palavras dos céus que transformavam meu ser. Mas o ouro brilhou mais forte que a verdade, e o coração frio vendeu a amizade. E com um beijo eu traí o meu Senhor. Não pensei no preço, não pensei na dor. Foi só um beijo e a história se escreveu com minhas lágrimas, mas já era tarde. O Filho de Deus morreu.
morreu. 30 moedas na mão, vendi o pão do perdão, o mestre que meus pés lavou, as mãos que curava a dor, eu entreguei ao traidor, e o céu inteiro chorou. As trevas sussurraram e eu quis ouvir: filho da perdição é o nome que vesti. E com um beijo eu traí o meu Senhor. Não pensei no preço, não pensei na dor. Foi só um beijo e a história se escreveu com minhas lágrimas, mas já era tarde. O Filho de Deus morreu. Procurei lugar de arrependimento, mas a escuridão venceu meu pensamento. As moedas caídas soam no chão, ecoam a sentença da perdição. E com um beijo eu traí o meu Senhor. Não pensei no preço, não pensei na dor. Foi só um beijo e a história se escreveu com minhas lágrimas, mas já era tarde. O Filho de Deus morreu.